do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis nos assentar. O Espírito do Senhor encheu a face da terra. Aleluia. Esta é uma festa muito importante em que nós comemoramos muitíssimos mistérios. É conhecida como a segunda Páscoa, dada a sua importância no coração da Igreja. É a festa do império do Espírito Santo sobre a Igreja, sobre nossas almas. É a festa da fundação da Igreja com seu ministério, que começa através da pregação dos apóstolos, após o efeito do Espírito Santo no cenáculo. É a festa daquele que é o diretor íntimo das nossas almas, o Espírito Santo. É a festa do início da Igreja. É a festa que é muito cara, que deve ser muito cara para nós católicos, dada a importância do Divino Espírito Santo para a nossa vida espiritual e para a vida da Igreja em geral. Nós lemos na Epístola da Missa os Atos dos Apóstolos, que nos narra esse pequeno grande efeito do dia de Pentecostes. Os apóstolos, fiéis à recomendação de Cristo, no momento da subida de Cristo aos céus, haviam se retirado no cenáculo e se preparavam com orações, com vigílias, na companhia de Nossa Senhora, na companhia da Mãe de Deus, pedindo este tão prometido Espírito Santo que Nosso Senhor lhes anunciara. Eram por volta das 9 horas da manhã daquele domingo de Pentecostes, como havia lembrado São Pedro, uma vez que, logo depois do feito de Pentecostes, São Pedro vem pregar diante daqueles que estavam em Jerusalém, que vinham de todas as partes do mundo, com as suas línguas e seus costumes, para celebrar a festa judaica de Pentecostes, e que tinham pensado que os apóstolos estavam falando línguas ou línguas estranhas, porque estavam bêbados por causa do vinho doce. São Pedro lhes lembra que ainda são 9 horas da manhã e não é hora de beber vinho. Então não estavam cheios de vinho, mas na verdade cheios do Espírito Santo. Eram então 9 horas da manhã daquele domingo, 50 dias depois da festa da Páscoa, 50 dias depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Era um dia de festa solene para os judeus, grande festa que celebrava a promulgação da lei no Monte Sinai através de Moisés. E assim, Jerusalém estava repleta de cidadãos judeus, prosélitos e amantes do judaísmo de todas as partes do mundo conhecido. No Antigo Testamento, nós vemos que choveu fogo do céu, mas um fogo misturado com enxofre para punir a iniquidade de Sodoma e de Gomorra. Desceu fogo do céu como uma manifestação da ira divina, desceu fogo do céu porque os homens voltaram as suas costas para Deus e se converteram totalmente para um amor muito desordenado e desregrado pelas criaturas, chegando ao cúmulo de ir contra a própria natureza. Desceu o fogo do céu para destruir aquela Sodoma, aquela Gomorra e outras cidades que estavam corrompidas por desordens, pecados. Era um fogo destruidor. Hoje, outra vez, desce fogo do céu neste dia de Pentecostes, mas um fogo manso,
que chega a pairar com tal mansidão sobre a cabeça de cada um daqueles que estavam no cenáculo. Um fogo manso que vem como orvalho, um fogo do céu que é uma manifestação do supremo amor de Deus pelos homens, um fogo que tudo aquece e que tudo ilumina. É um fogo novo que desce neste dia de Pentecostes, porque desta vez os homens voltaram-se totalmente para Deus. E assim, esse fogo desce para levá-los a um amor mais perfeito por nosso Senhor. É um fogo que inflama de um verdadeiro amor ao próximo, um amor que passa necessariamente pelo amor de Deus. É um fogo, não mais um fogo que destrói, mas um fogo que edifica. Edifica a nova igreja, a nova Jerusalém celeste. É um fogo construtor. No Antigo Testamento, naquele episódio de Babel, em que o orgulho dos homens os levou a construir uma torre, para que através das suas próprias forças eles pudessem subir ao céu, as suas línguas foram misturadas por Deus de tal forma que cada qual falava uma língua muito própria, muito estranha ao outro, e de tal forma que eles não mais compreendiam os seus semelhantes, o que tornou muito inviável o árduo trabalho de construção daquela torre, pois que não mais se compreendiam, acabaram por não mais se entender, não conseguindo mais se entender quanto à construção, e acabaram por se dividir. Hoje, entre aqueles que se humilharam por meio da oração diante de Deus, e que não se ousaram se elevar a Deus, senão por meio das suas orações, senão pelo intermédio de Cristo, as línguas são outra vez misturadas, mas não da mesma forma que na Torre de Babel. Eles falavam línguas estranhas para si, mas muito mais familiares para os outros. Línguas estranhas que não eram um empecilho para a compreensão. Línguas que tornavam viável o trabalho da pregação da Boa Nova a todos os povos. Línguas estranhas que, ao invés de dividir, ajudaram a fortalecer a unidade da igreja nascente no mundo. No Antigo Testamento, o grande patriarca Moisés, 50 dias depois de ter guiado o povo de Deus da escravidão do Egito, Moisés subiu ao monte Sinai e recebeu de Deus os 10 mandamentos gravados em 2 tábuas de pedra, uma manifestação terrível da majestade divina com tremores, raios e trovões. Hoje, 50 dias depois da Páscoa, da ressurreição, uma nova lei, ela é promulgada, desta vez, não mais escrita em tábuas de pedra, mas esculpidas nos corações vivos da Virgem Maria e dos 12 apóstolos no cenáculo, através deste fogo do Espírito Santo. Uma nova lei é promulgada, a lei da graça e da caridade, uma lei que coloca de uma vez por todas fim às figuras da antiga lei. Coloca fim à lei do medo, que sozinha era infértil para a salvação do mundo. Promulga uma nova lei que dá liberdade aos filhos de Deus na caridade. O Divino Espírito Santo, ele foi enviado e nos proclama esta nova lei. Ele enterra para sempre o rito judaico e consolida agora a Igreja de Cristo, transformando aqueles apóstolos temerosos em fiéis propagadores do reino de Deus e do reino de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E vemos isso, primeiramente, pela pregação do próprio São Pedro, chefe da Igreja nascente, primeiro de uma linha ininterrupta de papas até o dia de hoje, que, inspirado
pelo Espírito Santo Paráclito, anunciou à multidão a divindade do Cristo crucificado, convertendo e batizando naquele dia mais ou menos 3.000 pessoas. E assim ele prega. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja será de pregar Cristo e pregar Cristo crucificado. Neste domingo, que é um domingo santíssimo, tão santo quanto o domingo da Páscoa, que foi precedido por uma vigília solene, tão solene quanto a vigília da Páscoa, nós celebramos a fundação da igreja sobre o sopro do Espírito Santo. Nós festejamos os primeiros combates da igreja, as primeiras gotas de sangue dos primeiros mártires, as suas primeiras conquistas para o reino dos céus. Conquistas que vão durar até o fim do mundo, apesar das altas e baixas que podem ter na história da igreja. Nós festejamos hoje o nosso nascimento espiritual através do Espírito Santo, através desta habitação do Espírito Santo em nossas almas, através dos meios que Cristo dispôs para que a sua igreja santifique as almas. São as pregações, por meio das quais vem em nossa alma o Espírito Santo. Os sacramentos, através dos quais vem em nossa alma o Espírito Santo. A Santa Missa, a vida de oração, a penitência, pelos meios dos quais vem em nossa alma o Espírito Santo e produz seus frutos de santidade, de virtudes e de uma vida cristã excelente. Nós festejamos a assistência do Divino Espírito Santo sobre a igreja e sobre a nossa vida espiritual. Nós festejamos sobre nós o império do Espírito Santo. O Espírito Santo lhe desce neste dia de Pentecostes sobre a terra, não de forma passageira, mas para ficar conosco até o fim dos séculos. Ele vem para fundar e para governar e conservar a igreja, conservá-la sempre a mesma, una, santa, católica e apostólica. Ele vem para mantê-la sempre na mesma única verdade ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem para manter a mesma hierarquia fundada por nosso Senhor Jesus Cristo até o fim do mundo. Ele vem para assistir os nossos pastores nas suas pregações. Ele vem para proteger os assaltos, proteger a igreja contra os assaltos da impiedade e heresia, apesar dos altos e baixos que possa sofrer a Santa Igreja Católica. O Espírito Santo conserva-la a mesma até o fim do mundo, com essa mesma hierarquia legítima, tendo Papa, bispos até o fim do mundo, por um desejo expresso de nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar da crise que passa a igreja, apesar dos altos e baixos, a igreja permanece a mesma, como meio, portadora dos meios de salvação para as nossas almas. O Espírito Santo, ele permanecerá, e essa é a nossa esperança, deve ser a nossa esperança. Ele permanecerá para nos defender e defender a igreja contra as potências do inferno e do mundo, e assisti-la sempre em tudo quanto ela ensina em matéria infalível. O Espírito Santo vem para tornar a igreja eternamente fecunda, concebendo em seu seio todas as classes de santos, todas as classes de filhos de Deus. O Espírito Santo sempre há de gerar no seio da igreja apóstolos que vão pregar o Evangelho por todo o mundo. O Espírito Santo sempre vai gerar no seio da igreja mártires que vão, através do seu sangue, afirmar a sublime doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo sempre há de suscitar no seio da igreja doutores que vão iluminar os demais filhos através da sua ciência sublime. Vão gerar ainda tantas e tantas almas de elites, pais e mães de família, que ajudam, através da educação dos seus filhos, na edificação da mesma Igreja de Cristo, através da sua vida virtuosa. Tudo isso é um trabalho maravilhoso do Espírito Santo de Deus que nos foi dado no dia de Pentecostes. Tal obra maravilhosa que se realiza em todos esses aspectos no seio da Santa Igreja
é um verdadeiro milagre. Apesar dos ataques que a igreja sofre por dentro e por fora, mesmo por membros da própria hierarquia que parecem mais ajudar a destruir do que construir a Santa Igreja de Deus, apesar disso, o Espírito Santo está na igreja e é pela igreja que ele vem, primeiramente em nossas almas. Esta missão é maravilhosa e apesar de tudo nós vemos este milagre de produção de bons frutos dentro da igreja. Só pode ser obra de Deus, este milagre é obra do Espírito Santo. Por isso é muito evidente o quão importante é esta festa de Pentecostes, o quão importante é a superioridade dessa nossa festa comparada à festa dos judeus. O quão importante o fiel católico é entender e compreender o quão importante, o quão sublime, o quanto de mistério encerra esta festa de Pentecostes. Naquela primeira festa judaica, Deus, nós vemos, se manifestou a seu povo no meio das luzes, dos trovões, sobre o Monte Sinai, lhe ditou uma lei de medo e de servidão. Mas hoje, nesta festa da nova lei, sem mudar nenhuma vírgula da antiga lei, nos foi instalada a lei da graça e do amor. Lei que nos faz ver Deus como um Pai que nos ama, um Pai que nos acolhe. Uma festa que nos mostra o Espírito Santo de Deus, que é o amor substancial do Pai, do Pai e do Filho, que nos é enviado para vir transformar esse nosso coração de pedra, nos ensinar a servir a Deus com amor profundo, não mais com medo, mas não mais com temor, mas com amor, com caridade. Eu vou até Deus porque eu sei que Deus me ama, eu quero amá-lo em retorno. Esta é a mensagem principal da festa de Pentecostes. E essa deve ser a vida do cristão, uma vida de amor, vida de caridade, que produz concretamente frutos de virtudes, um amor que faz odiar o pecado, um amor que transforma e santifica cada ato da nossa vida, um amor que sempre nos aponta para a vida eterna, um amor que nos faz odiar o pecado, odiar o mundo, odiar aquilo que não convém, com o amor supremo, que é o Espírito Santo, que é Deus. Este amor de Deus, ele deve frutificar em nossa alma, e ele é o próprio Espírito Santo que vem habitar em nós. O Espírito Santo, ele é chamado, como nós cantamos no Veni Creato, o dedo da direita de Deus, porque ele toca no mais profundo da nossa alma e ele vem para restaurar a nossa alma toda inteira e opera no nosso interior maravilhas insondáveis, se nós estamos abertos à sua graça, à sua ação. O Espírito Santo ele vem ornar a nossa alma com uma diversidade de dons, de graças, de virtudes, e em casos até raros, mas acontece mesmo, carismas para a edificação do nosso próximo, deixando a nossa alma tão bela, que se torna digna de ser um verdadeiro habitáculo da Santíssima Trindade e um templo sagrado deste mesmo Espírito. Todos nós somos, em efeito, templos do Espírito Santo, a partir do nosso batismo. A ação santificadora do Espírito Santo não deixa de ser exercida em cada potência da nossa alma. Tudo ele regula, tudo ele pondera, tudo ele ordena, tudo ele leva para a nossa última finalidade, que é amar, conhecer, amar e servir a Deus e depois, como consequência, ir até o céu. O Espírito Santo, ele esclarece a nossa inteligência, ele é o fogo, ele é o lume que ilumina. Daí essas línguas de fogo que descem sobre os apóstolos e a Virgem Maria no Pentecostes. Simboliza esta luz, este fogo do Espírito Santo que vem iluminar a nossa inteligência. É o Espírito Santo que nos ensina toda a verdade. É a sua unção que instrui a nossa alma desde o interior sobre todas as coisas. O Espírito Santo, ele nos faz penetrar os mais íntimos mistérios
da vida divina, ele nos esclarece quanto às decisões que nós devemos tomar na nossa vida, nos faz entender com facilidade as coisas de Deus, nos faz entender a ação da divina providência na nossa vida e no mundo, nos faz experimentar a doce alegria que provém desse conhecimento profundo de Deus. Consequentemente, é o Espírito Santo, são as suas luzes que nos livram de todo erro. É Ele quem vem dispersar da nossa mente as trevas da ignorância, fazendo brilhar em nós a sua santa sabedoria. Ele ainda é que nos fortalece para que nós possamos ter compromisso com a verdade, buscando a verdade, defendendo a verdade, fazendo brilhar nas nossas inteligências e na inteligência dos nossos próximos, dentro das nossas próprias possibilidades. É o Espírito Santo que vem elevar o nosso coração, purificando-os do apego da terra. Ele é o fogo, e o fogo destruidor, o fogo purificador, o fogo que vem na nossa alma para destruir os nossos pecados. O Espírito Santo ele faz que o nosso coração pouco a pouco se desgoste das coisas do mundo, das suas honras, dos seus prazeres, das suas riquezas, e tudo isso nos aparece em si mesmo falso, vazio, vaidade, e como passageiro, ele nos leva a ordenar tudo para o nosso último bem, que é Deus. O Espírito Santo, ele aperfeiçoa as nossas ações. Santo Agostinho fala: ama e faça o que quiseres. E isso, ele tem toda a razão de dizer: ame e faça o que quiseres. Uma vez que o cristão está sob o impulso do Espírito Santo, que é o amor de Deus, que é a caridade de Deus, o cristão ele vai agir com amor e somente por amor. E assim, ama e faça o que quiseres, pois tudo o que fizeres será feito por causa do amor e do amor de Deus. Nada para o cristão será custoso, e se acaso houver algum custo, tais sacrifícios serão uma verdadeira alegria. Na alma que é guiada pelo Espírito Santo, não existe mais traço do respeito humano, não existe esse império da sabedoria meramente humana, não há mais caprichos infantis, não existe mais aquela rotina meramente maquinal, pois tudo será direcionado para a finalidade de amar a Deus em todas as coisas e de agradar em tudo. Consequentemente, cada uma das ações do cristão, ele será guiado pelo Espírito Santo. Ele vai implorar também as luzes do alto antes de iniciar as suas empreitadas, vai implorar a ajuda do Espírito para fazer todas as coisas com humildade, com doçura, com paciência, pouco se importando com o que os homens vão dizer do seu agir. Uma convicção ele tem: eu vou agir por amor a Deus primeiramente. É necessário, contudo, que nós sejamos obedientes à ação do Espírito Santo, obedientes à sua direção, ao seu império, para assim merecer conservar em nós esta sua tão importante assistência. Uma obediência ao Espírito Santo que nos faz pertencer inteiramente a Deus, sem reservas, pertencer a este diretor espiritual de nossas almas, buscando nunca contrariá-lo em nossas inspirações, em suas inspirações. São Paulo apóstolo, ele nos diz nas suas epístolas: não contristeis o Espírito Santo, não apagai em vós o fogo do Espírito Santo. Não apaguemos o fogo do Espírito Santo em nós. Deixemos que Deus, o Espírito Santo, ele possa agir sem barreiras na nossa alma. Deixemos que o Espírito Santo ele possa dirigir as nossas ações, nossas consciências para o fim último que é Deus. É necessário que nós aprendamos a ouvir os seus chamados e contemplar os caminhos que ele nos indica. A alma que se deixa levar pelas inspirações boas do Espírito Santo, ela está
preparada para seguir rapidamente o caminho da perfeição. Nós devemos sempre, constantemente, pedir os auxílios deste Divino Consolador, chamando, clamando pela sua vinda sobre nós. Vinde, Espírito Santo. Sobretudo nos momentos que nós temos dúvidas, sobretudo nos momentos em que a nossa fé parece cambaleante, sobretudo nos momentos em que nós, pouco a pouco, nos deixamos levar e desesperar pelas situações do mundo, da igreja, da política, da saúde. Nós devemos, nesses momentos de grande dificuldade para nós, clamar pela vinda do Espírito Santo, para que ele possa nos ajudar a esclarecer as nossas consciências e fazer somente aquilo que está de acordo com Deus, aquilo que está de acordo com os evangelhos, aquilo que está de acordo com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas grandes decisões a serem tomadas, vinde, Espírito Santo. Nas grandes ações da nossa vida, vinde, Espírito Santo. Nas mudanças de estado da nossa vida, vinde, Espírito Santo, para que ele possa nos guiar com os seus 7 dons e nos dê a clareza de decidir aquilo que é bom e nos dê a força e a constância na prática do bem. Eu desejo a todos uma santa e feliz festa de Pentecostes, que é de fato uma segunda Páscoa, e deve ser festejada com muita alegria entre as famílias, uma boa refeição, quem sabe, por que não, com um bom vinho. Né? Desejo uma boa festa de Pentecostes. Que esses dias, que não só hoje, mas nessa 8ª inteira, seja uma oportunidade de conhecer esta ação do Espírito Santo na alma, de saber, de poder provar as doçuras e a abundância deste Divino Consolador na alma, esses benfeitos das suas consolações e os frutos para nós. Que esta alegria da festa de Pentecostes seja um efeito e uma imagem, né, desta perfeita alegria espiritual que é causada pelo Espírito Santo na alma em que ele habita. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.